vamos falar sobre o Dom Sérgio da Rocha, arcebispo da Arquidiocese de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil. Ele é um dos cardeais brasileiros que pode votar na escolha do novo Papa e também concorrer ao cargo. Só que em entrevista coletiva na segunda-feira, ontem, ele se esquivou de comentar sobre o assunto e focou em destacar o legado de Francisco. Esse é o brasileiro mais cotado para a posição de Papa, apesar de não estar entre os favoritos. Ele disse o seguinte ainda ontem: nós temos uma tela com os cardeais, nós temos uma tela também com os cardeais que esses sim são os favoritos a disputar o cargo de Papa. Não sei se está aí na agulha, Diego, para a gente colocar aí, ó, agora sim. Jean-Marc Aveline, que é arcebispo de Marseille, francês, né, que tem 86 anos, 66 anos, cardeal Peter Erdo, ele é húngaro, tem 72 anos. Cardeal Mário Gresh, ele é maltês, né? Tem 68 anos. Cardeal Juan José Omelia, arcebispo de Barcelona, ele tem 79 anos. E o cardeal Pietro Parolin, diplomata do Vaticano, italiano, tem 79 anos. Tem mais cardeais, né, na disputa. Veja aí, o Luiz Antônio Tagli, ele é filipino, tem 67 anos. Cardeal Joseph Toblin, ele é de Newark, americano, tem 72 anos. Cardeal Peter Turkson, ele é funcionário do Vaticano, ganês e tem 76 anos. E também o Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha, italiano, que tem 69 anos. Um passeio entre os favoritos. Vamos conversar agora com o Gerson Leite de Moraes. Ele é teólogo, historiador e professor do Mackenzie. Está conosco para falar um pouco sobre essa sucessão, não é, ao papado, quem vai ocupar a vaga deixada pelo Papa Francisco. Professor, bem-vindo, boa tarde. E agora, né? Esses são os candidatos. Tem um brasileiro, eu até citei o nome dele, né, agora há pouco, mas me parece que ele está por fora, né? Um azarão, esse brasileiro que pode concorrer. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês. De fato, o brasileiro me parece que não tem muita chance. O brasileiro aparece nas listas, há todo um desejo dos latino-americanos de que haja uma continuidade de um latino-americano à frente da igreja, mas me parece que um segundo latino-americano, logo depois do Papa Francisco, um Papa que promoveu grandes reformas importantes, algumas delas que ainda precisam ser consolidadas. Me parece um pouco exagerado esperar a vitória de um brasileiro. É lógico que, em se tratando de um conclave, nós estamos sempre diante de algo misterioso, até usando a figura da própria igreja. De fato, há um mistério muito grande nesse processo. Mas, olhando para algumas possibilidades, algumas questões que envolvem a escolha do Papa, me parece que um segundo latino-americano é algo pouco provável. É importante também frisar que nesse processo de escolha dos papas, aquele que entra papável geralmente sai cardeal. Então é importante levar isso em consideração. Na bolsa de apostas, aqueles que geralmente se destacam, geralmente não levam. Não sei se a gente está na agulha com a fala do presidente Lula, porque o presidente Lula hoje cobrou, né? Diz que demorou muito para ser escolhido um Papa latino-americano. Vamos ver. A Igreja Católica. 2000 anos, Paulinho. E pela primeira vez, um Papa latino-americano na região mais católica do mundo. Algo está errado. Na bronca aí o presidente Lula. Andresa, você quer fazer pergunta? Eu quero um comentário. O que o Lula tem a ver com isso, né? Vamos resolver os problemas internos aqui. Ele está dando opinião lá na escolha do Papa. É inacreditável esse país mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para o Gerson. Assim, por que o brasileiro está fora aí da jogada? Não sei se você consegue explicar para a gente. E a gente já esteve próximo de ter um Papa?
No passado, nós tivemos essa oportunidade. Eu acho que isso tem muito a ver com as mudanças, né, que foram marcantes no século XX. O século XX foi um século em que nós tivemos ditaduras, né, em vários lugares do mundo, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra Fria. E muitos papáveis foram forjados dentro do espírito de época de cada momento histórico. Então, no passado, nós tivemos alguns brasileiros que podiam chegar num conclave, lembrando que um conclave é algo que não ocorre com tanta frequência assim. É muito difícil você chegar à condição de papa. Você tem que ser uma pessoa ligada à igreja. Você tem que ser, antes de mais nada, um homem, e isso exclui as mulheres. Você tem que ser um homem com uma lista de trabalhos muito significativos em prol da igreja. Você tem que ascender e acumular capital religioso, cultural, político, eclesiástico dentro da igreja. Você precisa ter, né, a fortuna, a sorte necessária de ser nomeado cardeal. E depois disso tudo, ainda entre um colegiado com mais de 100 pessoas, atualmente com 135, ser escolhido entre esses. Ou seja, é um processo, é um vestibular muito difícil de se obter êxito. Então, nós tivemos brasileiros que estavam, né, em destaque em algum momento, mas na atualidade me parece que não é nem por culpa do brasileiro. Me parece que a conjuntura política internacional não favorece a figura do brasileiro. Por quê? Há algumas questões que precisam ser colocadas aqui. Por exemplo, em que medida a geopolítica, né, vai determinar o pensamento desses cardeais? Nós temos, por exemplo, uma Europa que agora se vê numa situação bastante delicada. Você tem, por exemplo, a Europa sendo acossada pela megalomania do Trump. Você tem a Europa tendo como grande concorrência a economia chinesa. E, de quebra, ainda temos Vladimir Putin com o seu espírito autocrático incomodando muito a Europa. Então, ter um Papa europeu nesse momento, seja ele espanhol, seja ele francês, seja ele um italiano, não me parece um absurdo. Me parece, inclusive, uma jogada bastante interessante para fortalecer a Europa nesse xadrez intrincado da geopolítica internacional. Couto. É incrível, Diego, como o Papa morreu domingo, né? 2 dias depois, já se fala só do quem vai ser o sucessor, né? Está cheio de lista de favoritos e tal, de todo lugar do mundo, né? Eu só tenho certeza de uma coisa: o brasileiro, nenhum brasileiro tem chance. Eles não vão indicar 2 papas da mesma região em seguida, da América Latina. Isso está fora de cogitação. Aí eu queria lembrar o que aconteceu comigo em 1978. Eu era correspondente do Jornal do Brasil na Europa e fui carregado de cobrir a eleição, a morte e a eleição de 2 papas, né? Primeiro morreu Paulo VI, foi eleito o cardeal Luciani, italiano, que virou João Paulo I, e um mês depois foi eleito o cardeal Wojtyła, o polonês, que virou João Paulo II. Nenhum desses 2 estava na lista dos favoritos. Tá? Então, isso aí, tem até a casa de apostas, né? Em Londres, nos Estados Unidos, está cheio, né? Quem vai ser o próximo Papa? Não, não é por aí. Eu concordo com o professor que é bem possível que seja um europeu, né? Que foi, né, durante toda a história da igreja, e agora já faz algum tempo que eles estão fora do trono, né? Desde eu me perdi aqui. É bem provável que seja um europeu,
está tocando telefone, eu não agora posso... e não será um brasileiro. Mas nós não esquecemos de uma coisa: o Papa Francisco abriu a igreja para o mundo inteiro, abriu as portas da igreja para o mundo, né? 80% do colégio eleitoral lá do conclave, né? Certamente vai... 80% foi indicado pelo Papa, por esse Papa. Então, é bem possível que haja um Papa de continuidade do trabalho que realmente o Francisco revolucionou a igreja em vários campos, né? É bem possível que venha também um Papa ou da Ásia ou da África, né? Tudo é possível, né? Cada um pode fazer a sua lista e tal. Mas eu acho que é um momento, é uma encruzilhada da igreja que mudou bastante com Francisco em relação aos dois papas anteriores, que eram muito conservadores, né? O João Paulo II e o Bento XVI, e agora é a disputa entre esquerda e direita, que no mundo inteiro tem todas as eleições, é a disputa entre conservadores e progressistas. É isso que está em jogo lá. Pelo que eu tenho lido, aí, os conservadores estão unidos, estão querendo lançar um nome forte e tal, que tem a ver com o que o Gerson, o professor, falou do Trump, né, que quer influir lá também. Aliás, eu concordo com a Andressa também, que o Lula não tem nada que se meter na eleição do Vaticano, né? É só arrumar sarna para se coçar, né? Mas o Trump está interessado nisso. Hoje a manchete do UOL mostra isso o dia inteiro, a grande matéria do nosso Jamil Chad, né? Que os conservadores lá nos Estados Unidos estão se articulando e tal, usando as redes sociais, as big techs do Trump e dos americanos, né? Então, é um mistério, né, o que o Gerson falou. Não dá para cravar nada nesse momento, nada. Tá tudo, todas as cartas estão sobre a mesa. É isso, né, Gerson? É exatamente isso. E vejam como o Couto tem toda a razão quando ele menciona, né, essa interferência do Trump. E isso mostra como a política secular tem tudo a ver com essa política teológica, né? Uma teologia política. No Brasil nós vimos isso recentemente, né? Com muita força, com a participação dos evangélicos, com a tentativa, né, de ocupação de espaço por parte dos fundamentalistas. E no mundo não é diferente. A situação é uma situação que requer toda a nossa atenção. Em relação ao conclave, de fato, essa disputa, né, entre progressistas e conservadores, os termos eles são sempre muito delicados, né? Há conservadores e há reacionários, há progressistas e há, né, progressistas que estão quase de fato ali muito mais à esquerda. Então, são várias colorações, são várias questões políticas que precisam ser levadas em consideração nesse momento. O Papa Francisco foi um Papa reformista, foi um Papa compromissado com as pessoas mais humildes. Eu costumo dizer que é lógico que ele era um homem da ortodoxia, mas mais do que um homem da ortodoxia, ele era um homem da ortopraxia. O que interessava para ele era uma prática correta. A prática se sobrepõe à opinião correta, à ortodoxia, porque é na prática que eu demonstro um cristianismo autêntico e real. E nesse sentido, o Papa Francisco trouxe o cristianismo católico para o século XXI, e ao trazer esse cristianismo católico para o século XXI com pautas fundamentais, né, como a questão da imigração, a questão do meio ambiente, a questão da crítica à concentração de riquezas, o Papa Francisco mostrou que o cristianismo tem algo ainda a dizer para este mundo, desde que defenda as pautas corretas, desde que defenda
as bandeiras corretas, desde que compre as lutas corretas, né? Por isso a prática é mais importante do que a opinião doutrinária. E nesse sentido, Francisco foi um grande exemplo. Haverá continuidade de Francisco? O espírito de Francisco há de continuar? Essa disputa, né, nós colocamos aí exatamente na questão do mistério, né? Um pontificado de um Papa Francisco II é possível e desejável, mas os conservadores estão se articulando exatamente para impedir isso.